Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Continuando a leitura do nosso livro da semana da mentoria Jogo da Vida, Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Hoje com o capítulo 1, Como não ser levado pelos seus sentimentos. Existem várias definições da palavra emoções. De acordo com Webster Dicionário, a raiz deste termo é o latim ex movere, que significa afastar-se. Acho essa definição muito interessante, porque é isso que o carnal, o incrucificado, as emoções tentam fazer: levar-nos a segui-las para longe ou para fora da vontade de Deus. Na verdade, esse é o plano de Satanás para as nossas vidas: fazer com que vivamos de acordo com os nossos sentimentos carnais, de modo que nunca andamos no espírito. O dicionário também diz que as emoções são uma resposta subjetiva complexa, geralmente forte, envolvendo mudanças fisiológicas como uma preparação para a ação. Isso é verdade. Devido à sua complexidade, as emoções não são fáceis de explicar, o que às vezes torna difícil lidar com elas. Por exemplo, há momentos em que o Espírito Santo nos leva a fazer algo e as nossas emoções ficam envolvidas, por isso ficamos entusiasmados em fazê-lo. O apoio emocional nos ajuda a sentir que Deus realmente quer que façamos aquilo. Percebemos o apoio emocional como uma confirmação da vontade de Deus. Outras vezes, o Senhor nos moverá a fazer determinada coisa e nossas emoções não terão nada a ver com o que Deus está nos revelando e nos pedindo para fazer. Elas não dão nenhum apoio. Nessas horas é muito mais difícil obedecer a Deus. Dependemos muito de apoio emocional. Se não compreendermos a natureza inconstante das emoções, Satanás pode usá-las, ou a falta delas, para nos manter fora da vontade de Deus. Acredito firmemente que nenhuma pessoa jamais caminhará na vontade de Deus e finalmente na vitória se seguir o conselho de suas emoções. Emoções ou Deus? O sábio também ouvirá e crescerá em conhecimento, e a pessoa sensata adquirirá habilidade e obterá bons conselhos para que possa orientar corretamente seu curso. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Como há momentos em que podemos desfrutar das nossas emoções e do apoio que elas nos dão, e também há momentos em que as nossas emoções trabalham contra nós, muitas vezes é difícil ensinar às pessoas como saber quando estão ouvindo Deus e quando estão ouvindo suas emoções. Só porque temos um sentimento pegajoso de que devemos doar algo não significa necessariamente que seja a vontade de Deus. Adoro dar coisas às pessoas. É realmente uma das maiores alegrias da minha vida. Mas tive que aprender que dar às pessoas nem sempre significa ajudar. Na verdade, isso pode prejudicá-los ou impedir o Deus que está tentando fazer em suas vidas. Se, por exemplo, não estiverem fazendo a sua parte para cuidar do que têm, Deus pode permitir que continuem necessitados, até que aprendam a cuidar do que têm. Mas a pessoa que opera a partir das emoções verá uma necessidade e será movida a satisfazê-la sem buscar sabedoria. A Bíblia nos ensina, logo no primeiro capítulo de Provérbios, que devemos agir com sábia consideração. Se não seguirmos esse conselho bíblico, poderemos impedir que uma pessoa cresça e aprenda a aceitar responsabilidades pessoais. O outro lado da situação também precisa ser considerado. Pode haver alguém que não esteja totalmente maduro no Senhor e tenha muito que aprender. Ele está necessitado, e sua necessidade pode ser o resultado de não saber o que fazer. Deus ainda pode nos levar a ajudar alguém neste estado, porque todos nós precisamos de encorajamento enquanto crescemos no Senhor. Todos nós fazemos bagunça em nossas vidas por ignorarmos os caminhos de Deus. Mesmo quando começamos a aprender seus caminhos, ainda leva muito tempo para vermos todas as situações negativas em nossas vidas transformadas em positivas. Podemos beneficiar-nos grandemente uns aos outros se formos sensíveis à orientação do Espírito Santo para ajudar de várias maneiras. Apenas ser movido emocionalmente não é ser guiado pelo Espírito Santo.
As emoções devem estar sempre submetidas à sabedoria. Se a sabedoria concordar, então poderemos prosseguir com o nosso plano. Aqui está um bom exemplo. Todos nós amamos nossos filhos e sabemos como é difícil vê-los viver sem as coisas que desejam e precisam. Se tivermos a capacidade de fornecer essas coisas, a maioria de nós desejará resgatá-los de qualquer situação difícil em que se encontrem. Isso pode ser muito bom na maioria das vezes. É bom ajudar nossos filhos e fazer com que saibam que estaremos ao seu lado quando precisarem de nós. No entanto, resgatá-los de todas as situações difíceis pode impedi-los de crescer. A luta faz parte do processo que todos nós precisamos para amadurecer. Ao pesquisar material para um seminário há algum tempo, li que um filhote de águiazinha, enquanto está no ovo, desenvolve um dente minúsculo e afiado na ponta do bico. Ele usa esse dente para bater repetidamente na casca até que ela finalmente se abra. Esse processo leva muito tempo e requer muita tenacidade. Às vezes, pessoas bem intencionadas tentam ajudar quebrando a casca. Quando isso acontece, muitas vezes a águiazinha morre. Tal como os bebês águias, os jovens precisam da experiência da luta para os ajudar a preparar-se para a vida. Devemos ajudar os nossos filhos, mas não ao ponto de impedir a sua maturidade. Pessoas emocionais. Uma pessoa emocional é alguém que é facilmente afetado ou agitado por emoções. É bom conhecer a nós mesmos e nossas personalidades. Algumas pessoas são mais guiadas emocionalmente do que outras, e saber disso pode evitar muitas dores de cabeça e dores na vida. Mesmo que não caiamos na categoria de pessoa emocional, cada um de nós tem emoções e corremos o risco de sermos guiados por elas. Podemos acordar uma manhã sentindo-nos deprimidos e seguir esse sentimento ao longo do dia. No dia seguinte, podemos acordar com raiva, com vontade de repreender alguém, e é isso que acabamos fazendo. Outras vezes, podemos acordar sentindo pena de nós mesmos e sentar em um canto chorando o dia todo. Se permitirmos que façam isso, os sentimentos suscitarão problemas que nos farão sair da vontade de Deus e entrar na vontade do enganador, Satanás. Passei muitos anos da minha vida acompanhando como me sentia. Se eu acordasse me sentindo deprimida, ficava deprimida o dia todo. Eu não sabia na época que poderia resistir a essas emoções. Agora percebo que posso vestir as vestes de louvor como a Bíblia ensina em Isaías capítulo 61, versículo 3. Posso cantar ou tocar boa música cristã e, ao fazê-lo, lutar contra o sentimento negativo que deseja me controlar o dia todo. Devemos aprender a ter consciência de nossas emoções e saber administrá-las corretamente. Uma maneira de fazer isso é reconhecer diferentes tipos de personalidade e saber como eles reagem de maneira diferente a situações semelhantes. 4 tipos básicos de personalidade. Assim como se costuma dizer que alguns tipos de personalidade são mais emocionais do que outros, acredita-se que as mulheres têm uma tendência mais forte ao emocionalismo do que os homens. De acordo com o ensinamento que remonta à história, existem 4 tipos básicos de personalidade, cada um dos quais com um nome identificador. O primeiro tipo é chamado colérico, que é a categoria em que me enquadro. Os coléricos nascem líderes. Suas personalidades fortes querem estar no controle. Um dos pontos fortes de quem tem personalidade colérica é que costuma realizar muitas coisas. Um de seus pontos fracos é que tem tendência a ser mandões. Os coléricos são normalmente fortemente orientados para objetivos e motivados por novas ideias e desafios. Quando o Senhor me dá um projeto, fico toda agitada e corro até meu marido, que tem uma personalidade completamente diferente da minha. David faz parte do grupo fleumático. Os fleumáticos geralmente mostram pouco ou nenhuma emoção em tudo. O interessante é que um colérico muitas vezes se casa com um fleumático. Em nosso casamento, nossas diferenças de personalidade costumavam nos enlouquecer, até que enxergássemos o plano de Deus nele.
Dave é forte nas áreas em que sou fraca, e eu sou forte nas áreas em que ele é fraco. Agora acredito que Deus reúne tipos opostos para se complementarem, mas Dave e eu demoramos um pouco para aprender a aceitar e operar de forma compatível com nossas diferenças. Para ilustrar, eu iria até Dave, toda entusiasmada com alguma coisa, e sua resposta seria: veremos. Nessas horas eu só queria bater nele, até aprender a entendê-lo. Eu estava sendo emocionada e ele estava sendo lógico. Eu estava olhando para o lado da excitação e ele estava olhando para o lado da responsabilidade da questão. Eu costumava gritar com ele: você nunca fica animado com alguma coisa? Entraríamos em igrejas carismáticas, dinâmicas, e eu emergiria do culto dizendo: uau, você sentiu a presença de Deus naquele lugar? David diria: não, não senti nada. Ele sabia que Deus estava presente, mas não baseava a presença de Deus nos seus sentimentos. Por muito tempo, pensei que o homem estava emocionalmente morto. Nós dois mudamos depois de anos de trabalho de Deus conosco e estamos mais equilibrados agora. Não sou tão emocionalmente motivada e ele mostra mais entusiasmo quando estou genuinamente animada com alguma coisa. Uma coisa que é bom que as pessoas com personalidade fleumática lembrem é que elas precisam exercitar a fé e se esforçar para demonstrar alguma emoção. Pode ser muito chato conviver com uma pessoa que é branda com tudo. Se você é uma pessoa discreta, precisa se esforçar propositalmente para o bem dos outros com quem se relaciona. Estamos agindo com amor quando nos sacrificamos e fazemos o que os outros precisam que façamos. Por outro lado, se você é mais parecido comigo e tende a ficar agressivamente entusiasmado com coisas novas nas quais está envolvido, talvez precise aprender a moderar suas emoções e se tornar uma pessoa mais equilibrada. Lembre-se, é difícil para uma pessoa mais séria e sóbria se relacionar com você porque ela realmente não sente o que você sente. A resposta, claro, é o equilíbrio, como discutiremos mais adiante. O terceiro tipo de personalidade é denominado sanguíneo. Este é o tipo mais emocional de todos. A personalidade sanguínea é alegre e parece saltear pela vida. É fácil saber quando um otimista entra na sala. Sua voz pode ser ouvida acima da de todos. Oh, estou tão animado por estar aqui. O sanguíneo tem tendência a irritar o colérico, especialmente o meu. Sou do tipo séria e voltada para os objetivos, que sempre tem um plano e estou avançando em direção a ele. Quando o otimista entra em cena, muitas vezes isso me perturba, mas o sanguíneo pode nem perceber. Por ser tão cheio de diversão e energia, geralmente se esquece de qualquer coisa que não seja se divertir. Os sanguíneos costumam se casar com o quarto tipo, chamado melancolia. Como você pode imaginar, os melancólicos são aqueles que têm mais problemas com depressão. Eles são as pessoas profundas, os pensadores, os organizadores. São eles que são tão organizados que colocam suas prateleiras de temperos em ordem alfabética. Eles amarram os cadarços e os colocam dentro dos sapatos antes de colocá-los cuidadosamente no armário. Eles acreditam que há um lugar para tudo e que tudo deve estar em seu lugar. Os sanguíneos frequentemente não são muito disciplinados, e isso é, obviamente, muito difícil de lidar para os tipos melancólicos. Os melancólicos são pessoas realmente legais. Eles sempre têm um plano, mas geralmente acabam casados com pessoas sanguíneas, que não se importam se existe um plano ou não. Mesmo que tivessem um plano, os sanguíneos não se lembrariam dele por mais de 5 minutos. São eles que estacionam o carro no estacionamento ou na garagem e depois não lembram onde o deixaram. Você acha que um sanguíneo se preocuparia com isso? Não a senhora que eu conheci que fez isso. Ela achei engraçado. Agora ela tem uma nova história para contar nas festas em que participa. Como você pode ver, como você e eu reagimos às emoções depende até certo ponto de qual desses 4 tipos melhor descreve nossa personalidade individual: colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico. A maioria de nós é uma mistura de 2 ou mais tipos de personalidade. Realmente, ajuda a conhecer a si mesmo. Existem alguns bons livros cristãos disponíveis sobre o assunto. Temperamento Controlado pelo Espírito, de Tim LaHaye, e A Árvore da Personalidade, de Florence Lightour.
Lembre-se sempre de que podemos aprender a controlar as nossas fraquezas através do poder do Espírito Santo. E ao fazê-lo, tornamos-nos indivíduos bem equilibrados que não podem ser controlados por Satanás. Emocionalismo. O termo emocionalismo é usado para descrever uma tendência de confiar ou colocar mais valor na emoção. Muitas vezes é definido como uma demonstração excessiva de emoção. Um emocionalista é aquele cuja conduta é governada pela emoção em oposição à razão. Um projeto ou tarefa que sempre dou aos que assistem aos meus seminários sobre esse assunto é ler o livro de Provérbios e encontrar nele todos os versículos que comparam a emoção à sabedoria. Ao fazer isso, eles geralmente aprendem que uma das diferenças entre sabedoria e emoção diz respeito ao momento adequado. A sabedoria sempre espera o momento certo para agir, enquanto a emoção sempre empurra para a ação agora mesmo. O emocionalismo é precipitado, exige ação imediata. Embora a sabedoria olhe com calma para determinar como uma decisão afetará o futuro, as emoções só se preocupam com o que está acontecendo no momento. Quantas vezes você disse ou fez algo no calor da emoção e mais tarde sentiu um profundo arrependimento por sua ação precipitada? Ah, se eu tivesse ficado de boca fechada. É incrível o dano que uma explosão emocional pode causar a um relacionamento. Certa vez, quando eu estava tentando aprender a controlar minha boca e a não responder ao meu marido, fiquei tão emocionada que o senhor teve que me dizer: Joyce, já chega, não diga mais nada. Saí apressadamente do quarto, corri pelo corredor e me tranquei no banheiro. Fiquei tão chateada que enterrei meu rosto em uma toalha e gritei. Às vezes, as fortalezas em nossa carne ficam tão arraigadas que é necessária uma ação bastante determinada para derrubá-las. É por isso que precisamos aprender a lutar contra as nossas emoções indisciplinadas e submetê-las à vontade de Deus. Combate as emoções. Portanto, não trato a dádiva graciosa de Deus como algo de menor importância e anulo seu próprio propósito. Eu não deixo de lado, invalido, frustro e anulo a graça, favor imerecido de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 21. No início não será fácil superar as emoções. Nunca é. Quando você e eu inicialmente começamos a abandonar qualquer hábito, temos uma luta em nossas mãos. Temos que lutar dentro de nós mesmos, chamando a Deus: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. É tão maravilhoso saber que o Espírito Santo está sempre conosco para nos ajudar o tempo todo. Se você sabe que se entregou a algum mau hábito, como comer emocionalmente quando sentar à mesa, deverá dizer consigo mesmo: Espírito Santo, ajude-me a não comer demais. Em um restaurante onde todos na sua mesa estão pedindo sobremesa e você pode sentir que está começando a desistir, você pode gritar por dentro: Espírito Santo, ajude-me, ajude-me. Descobri que se depender da minha carne apenas por pura força de vontade ou determinação, fracassarei todas as vezes. Mas se estou determinada a resistir à tentação, invocando o poder do Espírito Santo, encontro a força necessária para ter sucesso. Descobri que o Senhor não fará tudo por nós nesta vida. Nós não podemos simplesmente encontrar alguém que impõe as mãos sobre nós e ore para que sejamos libertados de todas as nossas amarras. Há um papel que devemos desempenhar com nossas mentes e vontades. É necessária uma combinação de fé e ação. O apóstolo Paulo diz que não tomou a graça de Deus em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Ele quis dizer que não esperava que Deus fizesse tudo por ele sem fazer também a sua parte. Deus nos dá a capacidade de fazer o que precisamos, mas devemos escolher a ação correta. O escritor do livro de Provérbios diz: o início da sabedoria é obter sabedoria, sabedoria hábil e piedosa. Pois a sabedoria hábil e piedosa é a coisa principal. E, contudo, o que você obteve, obtém entendimento, discernimento, compreensão e interpretação. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Deveremos manter nossos olhos na palavra de Deus e fazer o que ela diz, não o que o inimigo faz querer fazer. Se você for uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, você terá de aprender a ser guiado pelo Espírito e não pelas emoções. Sempre que uma emoção surge dentro de mim, eu atesto para ver se está de acordo com a palavra de Deus.
Se não for, o Espírito Santo me revela e eu resisto. É assim que lutamos contra as nossas emoções, usando a nossa vontade para tomar uma decisão, seguir a palavra de Deus em vez de nossos sentimentos. Sem emoção. Alguém que não tem emoção é sem emoção, incapaz de demonstrar emoção. Alguém que não sente nenhuma emoção ou sente muito pouca emoção. Muitas vezes, quando as pessoas foram gravemente feridas no passado, elas desenvolvem um núcleo duro interiormente e constroem muros altos sem se proteger. Eles podem ter os mesmos sentimentos que os outros, mas são incapazes de demonstrá-los. Às vezes, eles podem até ficar tão magoados que se tornam insensíveis e incapazes de sentir qualquer coisa. Em ambos os casos, é necessária uma cura real. Emoções endurecidas e desenvolvidas. Portanto, isso eu digo e testifico solenemente, em nome do Senhor, como em sua presença, que vocês não devem mais viver como os pagãos, os gentios, vivem em sua perversidade, na loucura, verdade e vazio de suas almas e infantilidade de suas mentes. Sua compreensão moral está obscurecida e seu raciocínio está turvo. Eles estão alienados, autobanidos da vida de Deus, sem participação nela. Isto é, por causa da ignorância, a falta de conhecimento e percepção, a cegueira intencional, que está profundamente arraigada neles devido à sua dureza de coração, à insensibilidade de sua natureza moral. Na sua apatia espiritual, tornaram-se insensíveis e sem sentimentos, e imprudentes e se abandonaram à sensualidade desenfreada, ansiosos e gananciosos para se entregarem a toda forma de impureza que seus desejos depravados possam sugerir e exigir. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19. O Senhor chamou minha atenção para essa passagem sobre os incrédulos e me mostrou duas coisas sobre ela. Primeiro de tudo, diz que os incrédulos são tão insensíveis e duros que já não sentem mais nada. Mas o mesmo versículo diz que eles vivem de seus sentimentos na sensualidade e na carnalidade. Ao meditar sobre essa afirmação, o Senhor me mostrou que essas pessoas já não fazem o que deveriam fazer com seus sentimentos. Deus nos dá sentimentos para um propósito específico e para uso em nossa caminhada com Ele. Essas pessoas foram endurecidas a ponto de não usarem seus sentimentos para o propósito certo. Satanás os moveu para uma área da vida onde vivem vidas turbulentas, fazendo tudo o que lhes apetece fazer. Qual é a filosofia do mundo hoje? Se faz você se sentir bem, faça. Você e eu não devemos viver dessa maneira. Jesus e as emoções. Pois não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de compreender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas e enfermidades, e suscetível aos ataques da tentação, mas aquele que foi tentado em todos os aspectos como nós, mas sem pecar. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. De acordo com este versículo, Jesus experimentou todas as emoções e sofreu todos os sentimentos que você e eu sentimos, mas sem pecar. Por que ele não pecou? Porque ele não cedeu aos seus sentimentos errados. Ele conhecia a palavra de Deus em todas as áreas da vida porque passou anos estudando-a antes de começar seu ministério. A Bíblia diz que quando Jesus era criança, cresceu e tornou-se forte em espírito, cheio de sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40. De modo que, quando tinha 12 anos, ele pensou que já tinha idade suficiente para ir para o templo em Jerusalém e cuidar dos negócios de seu pai. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. Mas ele ainda teve anos de aprendizado antes de iniciar seu ministério de tempo integral. Você e eu nunca seremos capazes de dizer não aos nossos sentimentos se não tivermos dentro de nós uma forte conhecimento da palavra de Deus. Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós, mas nunca pecou ao ceder a eles. Quando sou magoada por alguém, sinto raiva ou fico chateada, é um grande conforto para mim poder erguer o rosto,
as mãos e a voz ao Senhor e dizer: Jesus, estou tão feliz que tu entendes o que eu estou sentindo agora e que tu não me condenas por me sentir assim. Não quero dar vazão às minhas emoções. Ajude-me, Senhor, a superá-las. Ajude-me a perdoar aqueles que me injustiçaram e não despreze-os. Evite-os ou procure retribuir o mal que me causaram. Ajude-me a não viver sob condenação por pensar que não deveria estar me sentindo assim. Não se trata apenas de pensar, eu não deveria estar me sentindo assim. É uma questão de clamar a Deus e operar no fruto do Espírito chamado autocontrole. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Você e eu não precisamos nos sentir condenados porque temos sentimentos ruins. Jesus entende. Sua principal preocupação é que chegamos ao ponto em que sejamos como Ele, humildes, gentis, mansos. Ele quer que desenvolvamos compaixão, compreensão e suavidade de coração. Como fui gravemente ferida na infância, desenvolvi um núcleo duro e construí muros altos ao meu redor para autoproteção, assim como os que mencionei. Fiquei dura e calejada por dentro, mas aprendi e ainda estou aprendendo que qualquer tipo de personalidade, não importa quão magoada, possa ser apresentada e projetada de maneira gentil. Não importa quais sejam nossas experiências passadas ou nossos sentimentos atuais, devemos ser compassivos com os outros. Devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Uma das coisas que Jesus transmitiu às pessoas e transmite a nós hoje é uma das coisas que precisamos transmitir aos outros. Não é dureza, mas compreensão. Não importa o que alguém faça ou tenha feito conosco, precisamos transmitir-lhes a mensagem. Eu entendo o que você está passando. Eu entendo como você se sente. Mas também, deixe-me dizer o que a palavra de Deus diz. Você não precisa ficar do jeito que está. Ferir pessoas machuca pessoas, mas o amor pode curá-las e mudá-las. É óbvio o que Satanás quer que façamos. Ele quer que desenvolvamos dureza e insensibilidade dentro de nós, de modo que não podemos sentir ou ser sensíveis às necessidades dos outros. Deus quer que sejamos mais sensíveis aos sentimentos e necessidades dos outros e menos sensíveis aos nossos próprios sentimentos e necessidades. Ele quer que nos coloquemos em suas mãos e deixemos que Ele cuide de nós enquanto praticamos ser gentis, compassivos e sensíveis com as outras pessoas. Como crentes, não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, mas devemos ser movidos por eles para mostrar compaixão e compreensão aos necessitados. Esse é o propósito e o uso correto dos sentimentos e emoções, para que possamos também confortar, consolar e encorajar aqueles que estão em qualquer tipo de problema ou angústia, com conforto, consolo, encorajamento, com que nós mesmos somos consolados e encorajados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Lindo isso, né? Sentimentos ou decisão? Estando em agonia de espírito, ele orou com mais fervor e intensidade, e seu suor tornou-se como grandes coágulos de sangue caindo no chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lembre-se de que os sentimentos fazem parte da alma, que costuma ser composta de mente, vontade e emoções. Quando nascemos de novo, não somos instruídos a parar de pensar. Apenas nos dizem para começarmos a pensar de uma nova maneira. Quando nascemos de novo, não nos é dito para parar de decidir, para parar de desejar. Apenas nos é dito para entregar a nossa vontade a Deus e decidir fazer o que Ele deseja, de acordo com a liderança do Espírito Santo. O mesmo acontece com as emoções. Quando nascemos de novo, não nos dizem para parar sentimento. Apenas nos dizem para aprender como expressar esses sentimentos da maneira certa. Jesus não tinha vontade de ir para a cruz, mas resistiu
a operar por seus sentimentos. Ele submeteu suas emoções ao seu Pai Celestial. No jardim do Getsemane, Jesus passou por uma agonia de alma em seus esforços para resistir à tentação de fazer o que ele tinha vontade de fazer, em vez do que ele sabia ser a vontade de Deus. Testando as emoções. Deixa a maldade dos ímpios chegar ao fim, mas estabeleça-os intransigentemente justos, aqueles retos em harmonia com você. Pois você, que prova os corações, as emoções e os poderes do pensamento, é um Deus justo. Salmo, capítulo 7, versículo 9. Aqui no Salmo, capítulo 7, versículo 9 e também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, eu sou aquele que sonda as mentes, os pensamentos, sentimentos e propósitos e os corações mais íntimos. Lemos que Deus é um Deus que experimenta emoções. O que a palavra tentar significa neste contexto? Significa testar até ser purificado. Há alguns anos, enquanto eu orava, Deus me disse: Joyce, vou testar suas emoções. Eu nunca tinha ouvido falar de nada parecido. Eu nem sabia que essas escrituras estavam na Bíblia. Então segui meu caminho. Cerca de 6 meses depois, de repente, parecia um desastre emocional. Chorei por nenhuma razão. Tudo feriu meus sentimentos. Pensei, qual é o problema aqui? O que está acontecendo? Então o Senhor me lembrou do que ele havia me dito anteriormente. Vou testar suas emoções. Ele me levou ao Salmo capítulo 7, versículo 9 e Apocalipse capítulo 2, versículo 23 e me fez entender o que ele estava fazendo para o meu próprio bem. Não importa quem você seja, haverá períodos em que você se sentirá mais emocionado do que o normal. Você pode acordar uma manhã e sentir vontade de desabar e chorar sem motivo. Isso pode durar uma semana ou pode durar mais. Você pode pensar, qual é o meu problema? Durante esses momentos, você deve ter cuidado, porque seus sentimentos ficaram muito feridos facilmente. A menor coisa irá te irritar. Houve momentos na minha vida em que eu ia para a cama orando, me sentindo tão doce como poderia ser. E então acordava na manhã seguinte como se tivesse ficado acordada a noite toda comendo unhas. Eu me levantava de tão mau humor que se alguém chegasse perto de mim ou me cruzasse, eu tinha vontade de bater na cabeça. O que devemos fazer quando começamos a nos sentir assim? Em primeiro lugar, não deveríamos começar a ser condenados. Número 2, não deveríamos nem tentar descobrir o que está acontecendo. O que deveríamos fazer é simplesmente dizer: este é um daqueles momentos em que minhas emoções estão sendo testadas. Vou confiar em Deus e aprender a controlá-las. Como você e eu aprenderemos a nos controlar emocionalmente, a menos que Deus nos permita passar por alguns momentos difíceis? Lembre-se, a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que algo mais aconteça conosco do que somos capazes de suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se o Senhor não permitir que tais tempos de provação venham sobre nós, nunca aprenderemos como lidar com Satanás quando ele os trouxer sobre nós, o que ele fará mais cedo ou mais tarde. Tempos de provação são tempos de aprendizado. Emoções e fadiga. Mas ele mesmo fez uma jornada de um dia para o deserto e veio e sentou-se debaixo de uma vassoura solitária ou de um zimbro e pediu que pudesse morrer. Ele disse: é o suficiente. Agora, ó Senhor, tire minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Tenho ouvido muitas vezes que depois de uma pessoa passar por uma verdadeira euforia emocional, ela irá geralmente chegar ao fundo com um baixo nível emocional. Vemos isso na vida do profeta Elias, no livro de 1 Reis. Um dia ele está no Monte Carmelo, fazendo o sacerdócio de Baal de bobos, invocando fogo do céu, no auge de sua emoção. No dia seguinte, nós o vemos no deserto, sentado sob um zimbro, pedindo a Deus que o deixe morrer porque ele se sente muito deprimido. Na minha própria vida, tenho notado que quando ministro em uma série de reuniões, gasto tudo que tenho espiritual, emocional e mentalmente.
orando pelas pessoas e atendendo às suas necessidades. Fico muito entusiasmada quando vejo o que Deus está fazendo através dessas reuniões, das minhas transmissões de rádio e televisão e de outras atividades evangelísticas nas quais estamos envolvidos. Mas então, quando volto de algo emocionante como essa vida paranormal cotidiana, é quase insuportável. Quem quer passar da expulsão de demônios num dia para as tarefas domésticas normais no dia seguinte? Muitas vezes temos a ideia: se eu pudesse permanecer nesse estado emocional para sempre. Mas Deus sabe que não aguentaríamos. Muitos altos e baixos emocionais nos desgastam emocionalmente, bem como mentalmente e fisicamente. Quando voltei para casa, depois daquelas viagens ministeriais, não consegui entender o que havia de errado comigo. Eu andava pela casa repreendendo Satanás, quando a única coisa errada era que eu estava cansada, fisicamente, mentalmente e emocionalmente esgotada. Como Elias no deserto, eu não precisava lutar contra o inimigo, precisava descansar e me recuperar. Quando você ficar assim, não faça como Elias e se rebaixe. Não comece a pensar que pessoa miserável você é. Não reclame sobre o quão feliz você estava ontem, mas sobre o quão terrível você se sente hoje. Não comece a reclamar com o Senhor sobre o quanto você se sente inútil. Você sabe o que eu faço quando fica assim? Eu digo: Senhor, estou me sentindo deprimida agora, então vou ter que apenas descansar e me recompor. Vou passar um tempo com você, Senhor, e deixar que você me fortaleça. Depressão maníaca. Termo psicológico usado para descrever pessoas que vão de um extremo emocional a outro é maníaco-depressivo. Certa vez, uma jovem, em uma de nossas reuniões, me disse que seu marido era maníaco-depressivo. Ela disse que durante 3 meses ele estaria em alta emocional e seria muito criativo. Em seu negócio, ele compraria e venderia, investiria grandes somas de dinheiro e seria tremendamente bem-sucedido. Quando ele descesse daquele nível emocional, ele entraria em profunda depressão que poderia durar até 6 meses. Antigamente, a ciência médica apenas tentava trazer à tona os níveis emocionais das pessoas com depressão maníaca. Quando eles estavam desfrutando de uma euforia emocional, nada foi feito para eles. De acordo com um artigo que li recentemente, descobriu-se agora que é necessário tentar reduzir os picos extremos. Os especialistas em saúde estão aprendendo que o equilíbrio é a chave. Sempre aplaudimos as emoções elevadas e criticamos as baixas. Na verdade, ambos os extremos estão errados. A maioria de nós nunca terá problemas com a depressão maníaca, mas podemos aprender um princípio com base na forma como eles são tratados e podemos compreender que não é bom o suficiente simplesmente resistir à depressão. Devemos também resistir à tentação de ficar tão emocionalmente exaltados, que isso nos deixa exaustos e abertos para o diabo. Nenhum de nós pode viver no topo de uma montanha o tempo todo. Haverá dias em que estaremos de pé e dias em que nos sentiremos deprimidos. As emoções são inconstantes e flutuam frequentemente sem motivo aparente. O que precisamos aprender é como administrar os dois extremos. Uma coisa importante para uma saúde emocional estável é a honestidade, consigo mesmo e com os outros. As pessoas que estão próximas de nós podem sentir quando estamos lutando emocionalmente. Descobri que é melhor para mim e para minha família se for honesta com eles sobre o que está acontecendo comigo. Nos momentos em que me senti deslizando para a raiva, a depressão ou qualquer emoção negativa, disse a minha família: minhas emoções estão descontroladas hoje. Então, se estou quieta, simplesmente não preste atenção em mim por um tempo. Devemos lembrar que o que escondemos ainda tem poder sobre nós, mas quando revelamos as coisas, elas começam a perder o controle imediatamente. Isso é verdade. João capítulo 8, versículo 32, nos ensina que a verdade vos libertará.
Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos incentiva a confessar nossas falhas uns aos outros para que possamos ser curados e ser restaurados a um tom espiritual de mente e coração. Descobri que se eu tentasse proteger minha reputação espiritual, fingindo que não havia nada de errado comigo, tudo que conseguiria seria confundir toda a minha família. Eles podem começar a imaginar que eu estava com raiva deles por algum motivo. Então, eles ficavam chateados, tentando raciocinar sobre o que poderiam ter feito para me chatear. Estaríamos todos muito melhor se eu simplesmente contasse a verdade. Tentei aprender a ficar quieta nesses momentos. Temos a tendência de dizer as coisas quando estamos emocionalmente perturbadas e das quais nos arrependemos mais tarde. Temos uma responsabilidade para com os nossos familiares e outras pessoas com quem passamos muito tempo, de evitar mantê-los adivinhando o que está acontecendo conosco. Aqui está um bom exemplo. Um dos membros da nossa equipe de estrada, que normalmente é muito falante e alegre, de repente ficou muito quieto e quase retraído. Vários outros membros da equipe perceberam isso e vieram até Dave e eu dizendo: o que é de errado? Eles pensaram que ela estava com raiva da tripulação da viagem ou alguma coisa ou de alguém. Quando falei com ela, ela estava simplesmente tendo alguns problemas de saúde. Ela havia feito alguns exames médicos recentemente e aguardava ansiosamente os resultados. Ela disse: sempre fico quieta e apenas oro quando estou lidando com algo assim. Eu disse a ela que ficar quieta e orar era coisa a fazer, mas que talvez fosse bom na próxima vez apenas mencionar a todos que ela estava lidando com algo pessoal e não pensar nada sobre isso se ela parecesse quieta. Ao fazer isso, podemos evitar que o diabo coloque coisas negativas na imaginação de outras pessoas sobre a situação. As pessoas nos respeitam se formos abertos e diretos. Aprendi essa verdade com minha família e isso poupou a todos nós de muita ansiedade. Lembre-se de que o diabo usará nossas emoções para nos colocar sob culpa e condenação. Mas Deus muitas vezes as usa para nos testar ou testar, para que saiamos de nossas convulsões emocionais mais fortes e mais capazes de controlá-las do que nunca. O truque é aprender a não ceder nem ceder às emoções. Passei muitos anos tendo altos e baixos emocionais, mas agora estou muito estável. Deus nos ajuda à medida que continuamos confiando nele e seguindo a liderança do Espírito Santo. O preço para atender às emoções. Portanto, aqueles que vivem a vida na carne, satisfazendo os apetites e impulsos de sua natureza carnal, não podem agradar ou satisfazer a Deus ou ser aceitáveis a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, a Bíblia amplificada nos diz que viver pela carne é satisfazer os apetites e impulsos da natureza carnal. Agora todos nós participamos de banquetes e outros eventos que foram atendidos. É sempre divertido ser atendido, ter nossos desejos e necessidades atendidos imediata e totalmente por outra pessoa, mas sempre há um preço a ser pago por esse tipo de serviço. O mesmo se aplica à área das emoções. Há um preço que devemos pagar por cairmos na posição de atender aos desejos e exigências das nossas emoções, o que a Bíblia chama de nossa carne. Ora, a mente da carne, que é sentido e razão sem o Espírito Santo, é morte. Morte que compreende todas as misérias decorrentes do pecado, tanto aqui como no futuro. Mas a mente do Espírito Santo é vida e paz da alma, agora e para sempre. Romanos capítulo 8, versículo 6. Isso significa que se você e eu seguirmos os ditames e exigências da nossa carne, as nossas emoções desenfreadas, teremos um preço a pagar. Por quê? Porque a mente da carne, com seus pensamentos e propósitos carnais, é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus. Na verdade, não pode. Romanos capítulo 8, versículo 7. Parte do preço que devemos pagar para satisfazer as nossas emoções é não sermos capazes de viver uma vida cheia de Espírito Santo.
Pois aqueles que estão de acordo com a carne e são controlados pelos seus desejos ímpios fixam as suas mentes e perseguem as coisas que satisfazem a carne. Mas aqueles que estão de acordo com o Espírito e são controlados pelos desejos do Espírito fixam suas mentes e buscam as coisas que gratificam o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 5. A Bíblia ensina claramente que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Eles são continuamente antagônicos entre si. Isso significa que não podemos ser guiados pelas nossas emoções e ainda ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso, temos que fazer uma escolha. Agora, quando a Bíblia diz que aqueles que atendem às suas emoções não podem agradar ou satisfazer a Deus ou ser aceitável para Ele, isso não significa que Deus não nos ama. Você e eu podemos estar em uma terrível confusão emocional e ainda assim sermos amadas por nossos seres celestiais. O fato de estarmos com problemas emocionais não significa que não iremos para o céu. Significa apenas que Deus não está satisfeito com o nosso estilo de vida. Por quê? Porque isso coloca numa posição em que Ele não pode fazer por nós o que Ele gostaria de fazer. Como mencionei anteriormente, todos queremos que os nossos filhos sejam abençoados e compartilhem a nossa herança. Mas se um de nossos filhos escolher seguir um estilo de vida de sensualidade desenfreada, não estaremos inclinados a confiar na nossa herança, porque sabemos que irá apenas a desperdiçar e uma vida desenfreada, satisfazendo a concupiscência da carne. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus não se agrada daqueles que vivem pela carne e não pelo seu espírito, creio que Paulo quer dizer que não se pode confiar neles, o melhor de Deus. Ciúme, inveja, conflito, em suma, todas as coisas que causam divisões e facções entre nós. Impulsos ordinários. Pois você ainda é não espiritual, tendo a natureza da carne, sob o controle dos impulsos comuns. Pois enquanto houver inveja, ciúme, disputas e facções entre vocês, vocês não serão não espirituais e carnais, comportando-se segundo um padrão humano e como meros, inalterados homens. Capítulo 1 de Coríntios, capítulo 3 de Coríntios, da 1 Coríntios, versículo 3. Na sua carta à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo chamou os coríntios de não espirituais porque viviam não pelo Espírito de Deus, mas pela sua própria natureza humana, que estava sob o controle de impulsos comuns. Observe que Paulo não disse que essas pessoas não eram espirituais porque tinham impulsos comuns, mas porque estavam sob o controle de impulsos comuns. Em vez de controlarem seus impulsos, eles permitiam que seus impulsos os controlassem. Defino impulso como um impulso repentino, que obriga uma pessoa a agir ou a uma tendência inerente e irracional. Acho que uma pessoa impulsiva é aquela que tende a agir com base na emoção e não na lógica ou na sabedoria. Muitas vezes falamos de compra por impulso, que, claro, se refere a comprar algo sem pensar cuidadosamente na compra. Paulo diz que ser impulsivo, ser guiado por impulsos comuns e não pelo Espírito de Deus, leva a todos os tipos de males, como Watchman Nee fez 2 declarações importantes sobre emoções em seu livro, Homem Espiritual. 1. A emoção pode ser denominada e o mais formidável inimigo da vida de um cristão espiritual. E 2. Aquele, portanto, que vive pela emoção, vive sem princípios. Nossa. O que ele estava dizendo era a mesma coisa que Paulo está dizendo nessa passagem.
Não podemos ser espirituais, isto é, andar no espírito, e sermos guiados pelas emoções. As emoções não irão desaparecer, mas podemos aprender a administrá-las. Todos nós temos emoções e devemos lidar com elas, mas não podemos confiar nelas. Por quê? Porque as emoções são o nosso maior inimigo. Mais do que tudo, Satanás usa as nossas emoções contra nós, para nos impedir de andar no espírito. Sabemos que a mente é o campo de batalha, o lugar onde a batalha é travada entre o espírito e a alma. Li que quando a emoção pulsa, a mente fica enganada e é negado à consciência o seu padrão de julgamento. Muitas vezes as pessoas me perguntam: como posso saber com certeza se estou ouvindo de Deus ou das minhas emoções? Acredito que a resposta é aprender a esperar. As emoções nos levam à pressa. Eles nos dizem que temos que fazer algo e devemos fazê-lo agora mesmo. Mas a sabedoria divina nos diz para esperar até termos uma imagem clara do que devemos fazer e quando devemos fazê-lo. O que todos nós precisamos fazer é desenvolver a capacidade de recuar e ver a nossa situação da perspectiva de Deus. Precisamos ser capazes de tomar decisões com base no que sabemos e não no que sentimos. Muitas vezes dizemos: bem, sinto que Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Na realidade, o que estamos dizendo é que sentimos em nosso espírito que o Senhor está nos dizendo para fazer ou não fazer alguma coisa, mas pelo que percebemos espiritualmente como sendo a vontade de Deus para nós naquela situação. Sempre que nos deparamos com uma decisão, precisamos nos perguntar: estou tomando essa decisão de acordo com os meus sentimentos ou de acordo com a vontade de Deus? Deixe-me dar um exemplo da minha vida pessoal. Discernimento emocional. Pois andamos pela fé, regulamos nossas vidas e nos conduzimos por nossa convicção ou crença, respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas, com confiança e santo fervor. Assim andamos, não por visão ou aparência. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Meu marido, Dave e eu administramos nosso dinheiro de uma certa maneira. Eu recebo uma mesada toda semana e ele também. Geralmente economizo meu dinheiro para comprar roupas e outras coisas que quero ou preciso. Certa vez economizei cerca de $375 para comprar um bom relógio, o que eu tinha que fazer uma vez por ano, pois tenho muito ácido na pele. Eu queria comprar um relógio de ouro de 14 quilates, para que a pulseira não descolorisse. Como eu estava comprando um relógio há algum tempo e descobri que o tipo que eu queria custaria cerca de $800 ou $900, eu estava economizando meu dinheiro para atingir esse objetivo. Um dia, Dave e eu estávamos no shopping e paramos em uma joalheria onde vi um relógio que era apenas banhado a ouro, mas era realmente muito bonito. Combinava com meu anel e parecia ser exatamente o que eu procurava. Encaixou perfeitamente no meu braço, então não teria que ser cortado. Não só isso, mas o funcionário ofereceu uma redução de 395 para $316. Então minhas emoções disseram: sim, é exatamente isso que eu quero. Mas então meu marido disse: bem, você sabe, não é ouro de 14 quilates. Então perguntei ao balconista: quanto tempo você acha que o banho de ouro vai durar? Bem, pode durar de 5 a 10 anos, disse ele, dependendo da quantidade de ácido que você tem na pele. Virei-me para Dave e disse: oh, que coisa! Eu realmente gosto desse relógio. O que devo fazer? É o seu dinheiro, ele respondeu. Vou lhe dizer o que vou fazer, disse ao balconista. Segure-o para mim por meia hora. Vou dar uma volta no shopping um pouco. Se eu quiser o relógio, voltarei em 30 minutos.
Então Dave e eu andamos um pouco pelo shopping. Ao fazer isso, passamos por um vestido maravilhoso. Como eu precisava de algumas roupas novas, entrei e encontrei um terno muito bonito. Eu experimentei e encaixou perfeitamente. Eu amei. É um belo terno, disse Dave. Você realmente deveria atender. Olhei a etiqueta de preço e vi que estava escrito $279. Não é à toa que fica tão bem em mim, respondi. Mas eu realmente queria aquele terno. Depois de um tempo, coloquei o terno de volta no cabide. Você não vai comprar? Dave perguntou. Não, respondi. Eu também não vou comprar. Vou pensar sobre isso. Na verdade, havia três coisas que eu queria. Eu queria o relógio, queria o terno e não queria ficar sem dinheiro. Eu queria ter algum dinheiro disponível para comprar pequenas coisas de que precisava de vez em quando e poder fazer algumas coisas que gostava, como levar meus filhos para almoçar de vez em quando. O que eu fiz? Eu apliquei sabedoria. Eu decidi esperar. O relógio teria consumido todas as minhas economias e ainda assim não seria o que realmente precisava. O terno era lindo, mas também teria levado a maior parte das minhas economias. Como era de mangas compridas, eu não poderia usá-lo até o próximo outono. Ficaria pendurado no meu armário por muito tempo. A melhor coisa, decidi era guardar meu dinheiro e esperar até ter certeza do que mais queria. Eu realmente aprendi uma lição com essa experiência. Tive paz com minha decisão. Por mais que eu tivesse gostado do relógio ou do terno, sabia que tinha feito a coisa certa. Acontece que mais tarde meu marido me comprou o relógio e o terno, além de um anel para combinar. Tudo funcionou perfeitamente porque eu estava disposta a ouvir a razão e aplicar a sabedoria, em vez de ser controlada pelas minhas emoções. Se estivermos dispostos a aprender a controlar nossas emoções, Deus nos abençoará. Não estou dizendo que se você adiar cada decisão, outra pessoa fará isso por você e você conseguirá tudo o que deseja e muito mais. Estou dizendo que geralmente a atitude mais sábia é, em caso de dúvida, não faça isso. Ao se deparar com qualquer decisão difícil, espera até ter uma resposta clara antes de tomar uma atitude da qual possa se arrepender. As emoções são maravilhosas, mas não devemos permitir que tenham precedência sobre a sabedoria e o conhecimento. Lembre-se, controle suas emoções. Não deixe que elas controlem vocês. E assim finalizamos esse capítulo. Obrigada por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo capítulo, brevemente. Tchau, tchau. Tamo junto.